dizer que o Flamengo é uma equipe que é favorecida. Então, porque se fosse o Flamengo... É o que ele dá a entender. Teriam mudado para domingo. É o que ele dá a entender. Eu queria saber se fosse o nosso adversário, se seria assim. Ele está colocando em questão se o Flamengo é uma equipe que é favorecida ou não. Nesse com caso, relação a calendário... Que é feio demais. Se isso aqui aconteceu, tá explicado tudinho. Se isso aqui foi verdade, e a gente confia na apuração dos jornalistas da ESPN Pedro Ivo, Pedro Henrique Torres e Vinícius Ribeiro. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, o técnico do Botafogo, já falando sobre esse clássico entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos, né, no famoso Irreão, dizendo que, cutucou o Flamengo, né, dizendo que o Flamengo é favorecido pelo calendário. Eu acho que esse técnico do Botafogo mal chegou no futebol brasileiro e já está falando besteira, né? Falando que o Flamengo é favorecido pelo calendário. Sacanagem, é muita sacanagem. Vambora com o vídeo aí, sem mais enrolação aqui, vambora com o vídeo. Vai deixando o seu like e o seu comentário também sobre essa fala do técnico do Botafogo, né? E vambora com mais um vídeo aí. Deixa o seu like e créditos aí a ESPN no Brasil. Vambora! Mas ele tem razão, né? Se fosse o Flamengo, a coisa era diferente. Não, esse final aí que é o mais provocativo. Ele tem razão na observação do calendário. Perfeito. Perfeito. Agora, observou bem. Foi bem. Quando você faz essa ilação, começa a citar, eu acho que Coloca ele em passa dúvida, um né? pouco do ponto. A gente Acho nunca que foi pode pôr em dúvida nada O que ele quis dizer é que o Flamengo é uma equipe que é favorecida. Então, porque mas- se fosse o Flamengo... É o que ele dá a entender. Teriam mudado É o que para ele dá a domingo. entender. Eu queria saber se fosse o nosso adversário, se seria assim. Ele está colocando em questão se o Flamengo é uma equipe que é favorecida ou não. Nesse com caso, relação a eu acho que calendário, ou sei lá, outras coisas. Então, mas Ele que falou, hein? Não, e assim, só mais um técnico estrangeiro reclamando do calendário, né, do Brasil. Até Então, aí, uma os nossos reflexão, também reclamam, isso que aí é... O calendário realmente... Porque o que Calendário acontece... sul-americano. Faz a gente... parece uma maluquice que nós estamos fazendo hoje no programa, ao analisar e dizer mesmo para o torcedor que a caneta não pode ser tão pesada na hora que você vai fazer ali, escrever essa eliminação do Botafogo. Por quê? Até o Diego Costa falou sobre um momento chave da parte psicológica. Para ele foi muito interessante, certamente, esse retorno com a torcida ali apoiando, para o time não perder, não virar o fio, todo o temor que tem. Mas é interessante quando a gente faz uma reflexão, e eu falei que parece uma loucura, quando a gente está aqui debatendo futebol e que a gente transmite a competição sul-americana e a gente gostaria que os times avançassem, os times do Brasil. Mas me parece a todo instante, cada rodada e cada temporada que acontece, que quem ganha mais é mais prejudicado. É penalizado porque você tem um calendário que chega a ser surreal, cara. Mas é isso, se você vai fazer mais Imagine ajudas se o da Libertadores, da Botafogo Copa do Brasil, passa. depois você ganha a Libertadores e vai pro Mundial. Mas, Edu, nas devidas proporções, se você analisar na Europa, o time que joga todas as competições, joga também, não joga o absurdo que é aqui, mas ele joga também 70, 80 partidas, 77. Acho que, se eu não me engano, o Milan, da época de Pirlo, Gattuso, que foi campeão. Jogou bastante. Eu acho, por favor. Um pouco menos, Se eu quiser. Não, eles jogaram... O Flamengo que vai... É que aqui tem o todas as estadual, né? frentes. Sim, Primeiro isso 80 jogos, lá você não, fala em mas 60. Não, mas todas as competições. jogou bastante. 70, eu acho que, se eu não me engano, É um pouco dá uma Mas eu olhadinha, acho que o intervalo é 77 maior, jogos Zé. eles fizeram. Você tem um intervalo Sim, maior. é diferente, você não pode tem ser um estadual insano. lá. E você tem uma viagem no meio. Você não tem estadual, você tem uma pré-temporada um pouco mais longa, você tem mais lá. Nós não estamos. Quantas e quantas vezes nós escutamos sobre a Premier League no Boxing Day lá? Como é que é? No Boxing Day. Né? Boxing Day. Que é no final do ano. Final do ano. Que o Guardiola já reclamou, Klopp já reclamou, quase todos os treinadores reclamam dessa. Você imagina se eles vierem para o Brasil aqui? Tem Boxing Day todo mês. Toda semana. Tem, toda semana. Toda semana é É um fim de boxing ano. year. Entendeu? Toda semana é fim de ano aqui. É isso. É complicado. É isso. Mas não pode, cara. O recadinho foi dado, o Bruno Lage já cutucou aí. Os dois vão jogar, vão se enfrentar no final de semana. Mal chegou e já tá dando cutucada no Flamengo, hein? Eu acho que o Bruno Lage tem muito pouco conhecimento do futebol brasileiro para soltar essa frase assim do nada da cabeça dele. Isso é parte de algo que ele chega e escuta muito no ambiente. Ele ouve falar muito, ele vai lá e dá o recado quase que em nome do clube. Sinceramente, eu entendo a reclamação. Jogou quarta, queria jogar domingo. Isso aí ele tá certo. Domingo. A reclamação. Só que eu acho que o Botafogo não precisa entrar nessa. O Botafogo não precisa entrar nessa. Não acho que seja algo direcionado. Quando a tabela é montada, e ela é montada assim, a gente sabe, ela é montada por quem detém direitos, ela é montada
porque você precisa privilegiar, precisa ter um grande jogo no sábado, precisa ter um grande jogo no domingo, você precisa dividir a atenção. Às vezes o diretor não quer ter 2 clássicos ao mesmo tempo, ele quer dividir assinaturas, questões comerciais, e ele parte para um lado de que seria algo para beneficiar o Flamengo. E aí o Flamengo diz que beneficia o Palmeiras, o Palmeiras diz que beneficia o Flamengo, o Botafogo diz que beneficia o Flamengo, o Vasco diz que é prejudicado por não sei o quê. Então fica aquele... Todo mundo se sente muito prejudicado por uma suposta entidade maior, que é o privilégio ao adversário. Isso. E eu acho que o Botafogo trabalha muito bem dentro de campo, fora de campo, no seu departamento de análise de mercado, de desempenho, para achar que há algo maior querendo prejudicar o Botafogo. O Botafogo é a grande história desse campeonato pelo que faz em campo. Não precisa, inclusive, descansando o dia a menos, é muito mais time que o Flamengo. Sim. Entendeu? Mas Como time, sim. eu acho que é um recado que não condiz com o profissionalismo que o Botafogo tenta apresentar e vem apresentando até aqui. Cai para um campo especulativo, como cai o sistema do Abel, como cai a reclamação do Flamengo, como cai agora essa... A gente pode chamar de insinuação do Laje, se fosse outro time aqui não aconteceria isso. Então eu acho que não é exatamente por aí. Ele não precisa cair por esse lado. Tem muita coisa a se falar. Eu acho que a gente vai ter um déficit ali de um dia de descanso a menos, poderia jogar no domingo e tudo bem, mas aí quando ele parte para se fosse outro time, eu deixo essa questão para vocês. Aí ele tenta deixar em aberto para não dizer que ele indicou alguma coisa, né? Não ser uma ilação de fato. Acho que o Botafogo não precisa disso nesse momento e não acho que é isso que vai pautar o duelo de sábado. Só tem uma coisa também, pra gente, o Eugênio Léo já vai estar com a gente para falar do Fluminense. Só uma coisa. O Flamengo também teria jogado ontem, né? Sim. Porque se fosse Fla-Flu, esse jogo não seria o Fluminense que a daqui, seria o jogo na quarta. É que a marcação do jogo ela é posterior à definição. Sim, então... sim. Teve aniversário do Lili Gabi, né, também. Do Lil Gabi. Lil Gabi. Lil Gabi também Você teve. curte? O Joãozinho estava ontem, ele falou que curtiu o single. O Lil Gabi é diferente. Você conhece o Paraguai? Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai. Mas esse não é Julio Iglesias, não. Não, esse não. Isso aí é... Julio Iglesias Isso aí é outra pegada. então. Você sabe quem canta? Essa foi no baile som? É. Perla cantando. Perla, muito bem, garoto, muito bem. Fã de esportes, manda vídeo pra gente. Que é feio demais. Se isso aqui aconteceu, tá explicado tudinho. Se isso aqui foi verdade, e a gente confia na apuração dos jornalistas da ESPN Pedro Ivo, Pedro Henrique Torres e Vinícius Ribeiro. Eles apuraram. Enche a tela aí, Pedrinho, enche a tela. Rapaz, depois do jogo, no intervalo do jogo, entre Flamengo e Fortaleza, que o Gabigol, o Flamengo venceu de 2-0, o Gabigol sentiu uma contusão por conta do gramado, rolou uma treta no vestiário, e segundo a apuração dos nossos colegas da ESPN, o Marco Braz, durante ali com sangue quente, falou: ô Gabigol, você quer gramado bom? Vai pra Premier League. E aí o Gabigol respondeu: e você faz o que aqui? E o Marco Braz replicou: e você fez o que na Europa? Gente, se isso foi verdade, acabou o decoro, acabou o respeito de profissional para profissional, de ser humano para ser humano, que é isso aqui. Essa tréplica aqui também é coisa de bar. E a segunda também do Gabi. Que o Marco Braz tem função dele lá, foi campeão em 2019, pode estar num momento conturbado, o Gabigol também tem todo o seu mérito. Se chegou nesse ponto aqui, na frente de todo mundo aos berros no vestiário, e de novo, uma apuração dos meninos da ESPN, do Pedro Ivo, Pedro Torres e Vinícius Ribeiro. Pedro Torres e o Vinícius Ribeiro. Isso. E eles não têm razão nenhuma para inventar. Não, e são jornalistas sérios. Trabalhei com o Vinícius na Fox, era do site da Fox, foi para a ESPN. Ah, o Vinícius, sei quem é, trabalhamos lá. Sabe muito. Tirson, você conhece o Flamengo melhor que todos nós aqui. Se isso aqui aconteceu, eu nunca vi nesse tom de discussão, eu nunca vi. Não. É lamentável, né? Se realmente aconteceu, porque o clima já não tá bom. Porque quando você tem uma pergunta, né, que foi do Gabigol, criticando em relação ao gramado, e vem o teu principal executivo e te dá uma resposta dessa, ele também não está satisfeito com o próprio jogador que ele próprio comprou. E aí começa a ter uma treta que não tem necessidade nenhuma. E aí quem está saindo maior prejudicado de tudo isso é o Flamengo. E aí cadê os demais membros, né? Que aí você tem um superior. Você tem o que vem presidente, você vai abaixando ali o vice-presidente, executivo, e aí até chegar no roupeiro.
Cadê eles? Porque se você está vendo um ambiente... Isso não é de... faz o quê? Uns 3, 4 meses atrás? Já tem mais ou menos tempo. isso. Então aí você vai pegando a 1º história... de julho. 1º de julho. Então, 2 meses. Amanhã já é 3 meses. Amanhã já é setembro. Então, quer dizer, você já até aí começa a ver o rendimento do próprio time. Você vendo que não está tendo, um diretor com pé firme ali, acompanhando o dia a dia. Porque você vai vendo outras tretas. O próprio Pedro lá com aquele soco, não é de um dia para o outro o cara vai resolver te dar um soco. Matias, tu já viu tartaruga, tu já viu cachorro subir em árvore? Complicado. Se tá lá é que alguém colocou. Complicado. Quando o Gabigol curte aquela postagem, ele pode até descurtir, mas ele sabia que se ele curtisse, o povo ia ver. Quando fala, tem que cobrar da diretoria. É claro que o amor acabou. Sim. Você lembra... Desculpa. Não, pode seguir. Eu já falei, acho que queria é só... bom eu ouvir também a sua opinião. Que é só relembrar uma frase, aqui a gente do Rio, principalmente, a gente lembra muito bem. Eurico Miranda, quando ele volta ao Vasco nessa última passagem dele, ele diz uma frase. O respeito voltou. No caso do Flamengo o respeito acabou. Porque não existe mais. É soco na cara, é curtida de foto, é isso aí. E não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Não é de hoje que aqui nesse programa eu falo que o Flamengo não tem comando. Quem é que comanda o vestiário do Flamengo? Ninguém sabe. O Juan tá lá, máximo respeito por tudo que ele fez na carreira dele. O Fabinho tá lá, máximo respeito pela... E não dão autonomia para eles. O que eles podem fazer? A pergunta é essa, o que eles podem fazer? Porque a gente não sabe, a diretoria não sabe, pelo jeito também não sabe, eles também não sabem, e aí você fica... O soldado é bom de grupo, o Juan também. Você fica num ambiente que todo mundo acha que manda, mas no final das contas ninguém manda. Domingo tem um negocinho pela frente. Vamos ver qual vai Domingo ser a página, né? As próximas páginas, né? Desses capítulos aí todo que vem acontecendo. Eu quero palpite para Olímpia e Fluminense. Sabemos, né, que o Flamengo ultimamente não tem comando, está uma bagunça, o time não rende dentro de campo, o técnico não tem respaldo da diretoria. E tirando esse último lance agora aí, que o Sampaoli está quase sendo demitido, aquilo onde deu respaldo ao Sampaoli, mas aquilo, Flamengo bagunça, ninguém respeita ninguém, o amor acabou, o respeito acabou. E essa fala aí, né, que foi revelada pelos 3 jornalistas aí, Pedro Ivo, Pedro Henrique Torres e o último aí que eu esqueci o nome dele, revelaram essa situação entre Gabigol e Marcos Braz. Isso aconteceu no dia 1º de julho, aí, que o GV falou. É uma situação meio complicada. Quando o funcionário... Os dois são Marcos Braz e o Gabigol, só que o Marcos Braz é o superior do Gabigol. Quando não tem respeito de ambas as partes, dificilmente as coisas dão certo. A gente pode perceber que o Flamengo não consegue render dentro de campo. Tem tudo para poder render, mas não consegue render dentro de campo. O clima dentro dos vestiários tá péssimo. Entre os próprios jogadores, técnico, diretoria, presidente. E o time não consegue desempenhar também o futebol dentro de campo. Então, são várias coisas que acabam acumulando, acaba virando uma bola de neve, que nada dá certo. Nada dá certo, entendeu? Eu não sei de quando vem isso também, né? Até de quando vem isso, se começou nessa situação dessa provocação no dia 1º de julho entre Marcos Braz ou Gabigol, ou já vem desde o início do ano lá com o Vitor Pereira. Então sabemos que é uma situação meio complicada. E só para encerrar aqui rapidinho, a situação do Bruno Lage. O cara mal chegou no Brasil, já tá reclamando do calendário e já tá dizendo que o Flamengo seria favorecido pelo calendário. Vou nem comentar mais nada. O cara mal chegou, já quer estar na janela, né? Incrivelmente, né? Incrivelmente. Só por causa disso, 3-0 Flamengo contra o Botafogo. 3-0. Um baile do Flamengo em cima do Botafogo no tapetinho. Sem caô, 3-0 Mengão. Vambora!